O Oriente Médio está em alerta máximo. Pela primeira vez na história, o Irã realizou ataques diretos contra o território de Israel. Teherã classificou a ação como uma retaliação. O Irã havia prometido uma resposta depois de um ataque atribuído a Israel contra uma representação diplomática do país na Síria. O episódio, que aconteceu no início desse mês, resultou na morte de militares de alta patente. O que vai acontecer a partir de agora vai depender da reação de Israel. Mas será que há o risco de um conflito generalizado na região? Eu sou Júlia Brown, repórter da BBC News Brasil em Londres, e eu vi analistas e pesquisadores que explicam a origem da relação tensa entre Israel e Irã e quais são os desfechos possíveis depois desse ataque sem precedentes ao território israelense. A rivalidade entre Israel e Irã já dura muitos anos e é uma das principais fontes de instabilidade no Oriente Médio. Mas a relação entre os dois países já foi bastante cordial. Embora tenha se oposto ao plano de divisão do território que resultou na criação do Estado de Israel em 1948, o Irã foi um dos primeiros países de maioria muçulmana a reconhecer Israel. Porém, as coisas mudaram em 1979, quando a chamada Revolução Islâmica conquistou o poder em Teherã. A revolução impôs uma república islâmica que se apresentava como defensora dos oprimidos. Uma das suas principais marcas era a rejeição ao que classificava como imperialismo americano e a Israel, que já tinha nos Estados Unidos o seu principal aliado. Já Israel acusa o Irã de financiar grupos que têm os israelenses como alvo e de realizar ataques contra seus interesses. Justamente por isso, sempre foi uma obsessão para os israelenses minar o programa nuclear iraniano. A rivalidade entre os dois países já fez um grande número de mortos, muitas vezes em ações secretas em que nenhum dos governos admitiu sua responsabilidade. E a guerra em Gaza só fez as coisas piorarem. Desde o começo, analistas e governos do mundo todo demonstravam preocupação com a possibilidade de que o conflito pudesse provocar uma reação em cadeia na região e um confronto aberto e direto entre iranianos e israelenses. Por um bom tempo, pareceu que tanto o Irã quanto Israel estavam tentando evitar uma escalada de hostilidade. Mas o ataque à sede diplomática do Irã na Síria no início do mês bateu forte em Teherã. Várias pessoas morreram, incluindo alguns altos comandantes iranianos. O Irã atribuiu esse ataque a Israel, o que nunca foi confirmado pelo governo israelense. De qualquer forma, na época, o Ministério das Relações Exteriores iraniano prometeu um, entre aspas, castigo ao agressor. Por isso, a ofensiva contra Israel no último fim de semana não foi exatamente uma surpresa. No meio da noite de sábado, os alertas de ataque aéreo dispararam em Israel. Segundo as forças de defesa do país, o Irã lançou mais de 300 projéteis contra o território israelense. O Departamento de Estado dos Estados Unidos disse que interceptou também dezenas de mísseis e drones lançados do Irã, Iraque, Síria e Iêmen. E o grupo Hezbollah, apoiado pelo Irã, afirmou ter disparado foguetes contra as colinas de Golã ocupadas. A grande maioria dos mísseis foi abatida pelos Estados Unidos, pela França, pelo Reino Unido, pela Jordânia e pelos próprios israelenses. Mas o fato é que essa noite de ofensivas inaugurou uma nova era de tensões no Oriente Médio, que é observada de perto pelo resto do mundo. So before, the deterrence between the two parties were maintained through proxies, through indirect rivalries, indirect attack, but this is the very first time that there's a direct confrontation between the two, and that in itself is a significant development in these regional dynamics. Logo após a ofensiva, o tom do Irã foi de contenção. A missão iraniana na ONU afirmou que, abre aspas, o assunto pode ser considerado concluído, fecha aspas. O ministro das Relações Exteriores iraniano disse ainda ter informado os Estados Unidos de que os ataques contra Israel seriam limitados e para autodefesa. Lizzie Dossett, correspondente internacional-chefe da BBC, diz que a forma como o ataque foi conduzido indica que o Irã não quer uma escalada de tensões. But it was very clear from the nature of this attack, the planning of this attack, that this was meant to be carefully calibrated. The kind of attack which they hope Iran doesn't want to provoke an escalatory spiral. Analistas também acreditam que o Irã possui força militar suficiente para realizar um ataque de maior escala,
mas escolheu não usar todo o seu arsenal. This was meant to be a kind of spectacle that Iran wanted the world to witness, but that was highly choreographed. It was actually quite limited. And even Iran itself overnight issued a statement saying, we consider the matter concluded, the matter of retaliation. Já Israel se pronunciou dizendo que vai, entre aspas, cobrar o preço e responder quando chegar a hora. O atual governo tem sido frequentemente chamado de um dos mais linha dura da história. ישראל נגד איראן, העולם נגד איראן. זו התוצאה. זהו הישג אסטרטגי שעלינו למנף למען ביטחון ישראל. As palavras de Gantz não excluíram ataques a alvos iranianos ou um ataque direto de Israel dentro do Irã. Ou seja, a escalada ou não desse confronto vai depender muito de como o governo israelense decidir agir daqui para frente. Mas o próprio gabinete de guerra israelense, formado pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, pelo ministro da Defesa e pelo ex-premier Benny Gantz, tem demonstrado dificuldade em chegar a um consenso sobre o que fazer. There is a real range of options. I think, you know, at one extreme you'd have restraint and an attempt to say, well, you know, our defense is won, we don't need to do anything else. I think at the other extreme you'd have those who say, well, this is the moment to go after Iran hard, to actually attack the country, even to try and do some damage to its nuclear program, which would be a hugely significant move. I think either of those extremes feel unlikely. Then between that, you've got another array of options, and the consequences of that decision will be enormous, because they could dictate really whether this conflict really does escalate into something much more serious or not. Mas aqui entra um outro ator que é muito importante para tudo isso: os Estados Unidos. Além dos americanos terem participado da operação de defesa ao lado dos israelenses, o presidente Joe Biden reafirmou diversas vezes, abre aspas, firme compromisso da América com a segurança de Israel, fecha aspas. Em troca, os Estados Unidos pediram contenção aos israelenses. Segundo fontes ouvidas pela BBC, Biden enviou a Netanyahu uma mensagem clara, na linha de vocês saíram vitoriosos ao frustrar o ataque do Irã. Não agravem ainda mais a situação respondendo com ataques militares em solo iraniano. E essa posição americana pode ser essencial para coibir a expansão do confronto, segundo a pesquisadora egípcia May Darwish. But at the moment, the US has made it very clear that they are not interested in a war. They are not interested in being part of a war. And even before the attack, they made it very clear to the Iranians that we didn't take part in that attack on the consulate. So at the moment, the escalation is kind of contained. E se os Estados Unidos não estão interessados em mais um confronto expandido, também não há qualquer indicação de que outros importantes atores globais de fora do Oriente Médio possam se envolver diretamente. So for China and Russia, a war is actually good news for them because the US is going to be paying a very high price in this war. So they don't need to be involved directly. They have no direct interest. Mas analistas não descartam a possibilidade de China e Rússia se envolverem por meio de apoio logístico e fornecimento de armas caso o conflito escale. Já do ponto de vista da guerra em Gaza, Netanyahu pode se beneficiar de uma pausa na cobertura massiva da imprensa internacional sobre o conflito, segundo o editor internacional da BBC, Jeremy Bowen. Se há poucos dias o foco das notícias era o conflito entre Biden e Netanyahu sobre a onda de fome criada pelo bloqueio de Israel no enclave palestino, atualmente os dois têm falado sobre unidade. Com isso eu fico por aqui. Siga acompanhando a nossa cobertura sobre esse tema em nosso site, nas redes sociais e aqui no canal do YouTube. Obrigada e até a próxima!